A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. O assunto hoje com relação ao reino de Deus a ser falado, o tema é justiça. No Evangelho de Mateus 5,6 é revelado o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Já no Evangelho de Mateus 5,10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Estes versículos também fazem parte da doutrina de Cristo. Quando o Espírito Santo nos leva a Mateus 5,20, nós vamos ter revelado o seguinte: pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a 2 escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus ensinava aos seus discípulos no monte, né? Nós vamos ter isso no Evangelho de Mateus, né? Mateus 5, nós vamos ver que Jesus, ele subiu o monte, aproximaram os seus discípulos e lá em cima ele começou a ensiná-los. Então, Jesus ensinava aos seus discípulos no monte, e este ensino também é revelado a nós como exemplo, a ser praticado por nós. Quando entendemos que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, e dela depende de entrarmos no reino dos céus, vêm as perseguições por causa do Evangelho, como aconteceu com os próprios discípulos na época. Então, vêm realmente as perseguições. Por isso que lá em Mateus 5,10, Jesus deixa bem claro, olha o que o Espírito Santo está nos ensinando. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então precisamos entender, como dizem que estão pregando o Evangelho, quando o mesmo situado no novo mandamento. Então o Evangelho, se nós formos procurar no próprio dicionário, nós vamos ver o que é Evangelho. Então fica esta pergunta: o que é Evangelho? Evangelho são 4 livros da doutrina de Cristo existente no Novo Mandamento. Nós vamos ver que com esta certeza já no dicionário, que ele fala de doutrina, nós vamos ver que no Evangelho de Mateus 5, né, vem feitas essas revelações, Mateus 5 com seus respectivos versículos, vem Mateus 6, né, também com seus respectivos versículos, Mateus 7. Depois lá no finalzinho nós vamos observar, né, concluindo Jesus de proferir essas palavras, né, todos ficaram admirados com a sua doutrina. Então existe uma doutrina a seguir, no qual Jesus ensinou os discípulos na época, como também hoje, por revelação do Espírito Santo, chega até nós o que nós devemos fazer com relação ao ID. Então, o próprio Jesus censura os escribas e fariseus, dizendo, isso está revelado dentro do Evangelho de Mateus. Vamos lá, Mateus 23:1. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Vamos ver Mateus 23:2. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Vamos ver revelado também em Mateus 23:3. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Então, Jesus nos ensina o quê? Revelado já na parte desse evangelho, do Evangelho de Mateus 23:3. Então,
Jesus nos ensina o quê? Mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. E é o que acontece. Olha o que revela Mateus 23:4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, querem induzir as pessoas à obediência à lei. Quer dizer, querem que todos fiquem na obediência da lei. E a graça? Onde é que fica? A falta de conhecimento, isto é, tempo para Deus, fazem com que não obedeçam o que Jesus deixa como ensino. Hoje é ensinado pelo outro Consolador, que é o Espírito Santo que Jesus deixou. Nossa promessa. Então, quando Jesus revela a Paulo o seu novo título, né? Paulo recebeu um novo título. O título de apóstolo de Paulo foi retirado justamente por causa de Apocalipse 2:2. Em Atos 26, Jesus dá a ele o título de ministro e testemunha. Então, logo após esta revelação, este conhecimento, temos que falar o seguinte: ministro e testemunha Paulo. Ele também, em uma das suas cartas, revela, lá em Gálatas 2:16, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Aí, ora, eu me pergunto, será que vocês não veem isso escrito na Bíblia? É difícil, né? Nós temos que entender que cada dia que passa nós estamos aprendendo. Então tem revelações que nós temos que observar o que Jesus quer verdadeiramente de cada um de nós. Então, vamos ver outra revelação também em Gálatas 5:4. O ministro e testemunha Paulo revela: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O próprio ministro e testemunha Paulo já deixa escrito em uma das suas cartas. O que está faltando? Aí o que vai acontecer? Vão cair nas revelações que diz: nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Está revelado em Mateus 7:21. Vamos ver outra revelação. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Está revelado em Mateus 7:22. Isto é evangelho. Olha o que revela Mateus 7:23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. É o que Jesus vai falar. Então falam de Jesus, só que tem que Jesus não está com aqueles que estão na idolatria. Falam de Jesus, mas não cumpre o que é revelado em Mateus 5:20. Jesus deixa bem claro que a nossa justiça, ela tem que exceder a dos escribas e fariseus, para podermos entrar no reino dos céus. É o que está escrito.
época vem falando, olha, meus irmãos, Jesus quer a pregação do Evangelho. Eu ainda citava alguns versículos, Lucas 16:16, que a lei e os profetas duraram até João. Desde então todo homem prega força para entrar nele. Falava também num versículo também do Evangelho, ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas que vossos pais mataram. Então o Espírito Santo ele vem dado esta posição, esta alerta, para que venha para o Evangelho novo mandamento. E por uma revelação mais surpresa, vem agora Mateus 5:20, praticamente fechando a situação de que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, Jesus está dizendo, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Muitos até gritam Jesus, mas não têm o conhecimento das obras reprovadas por Deus. O livro de Apocalipse 21:8, mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então precisamos saber, né? E Deus, no momento da escolha, né? Tem que haver arrependimento dessas obras. Então, o que o Espírito Santo está revelando, que além das obras reprovadas, vamos ter também um jugo sobre nós, no que revela Mateus 5:20. Ele está deixando bem claro para as igrejas. Aí vamos cair exatamente em que Jesus ensinou a seus discípulos. Mateus 22:14. Ele ensinou, e agora o Espírito Santo nos ensina, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então aqueles que são chamados e abandonam pelo meio do caminho, desistem, né? Nós temos esse quadro também. Nós temos esse outro quadro também, a desobediência, né? Com relação que a nossa justiça ela tem que exceder a dos escribas e fariseus. Olha outro problema aí, sério. Então, nós estamos aqui tendo uma posição de salvação. Garantir a nossa salvação e a responsabilidade de mostrar a verdade às pessoas. Aí muitos querem justificar o que revela Mateus 5:17 e 18. Vamos ver o versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Então, ok, vamos lá. Vamos ver o que revela o versículo 18. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aí vão. Geralmente é isso. Vamos ver o que o Espírito Santo revela, então. Lucas 24:25. Então Jesus lhe disse, honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Quem está falando é Jesus. Então Jesus chama os que ainda não têm entendimento aqui. Então Jesus lhe diz, honestos e tardios de coração. É a palavra, é o evangelho escrito. E eu estou aqui revelando o que está escrito. Vou repetir. Lucas 24:25. Então Jesus lhe diz, honestos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Vamos ver Lucas 24:26. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Vamos lá agora, Lucas 24:27.
e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Agora vamos lá, para confirmar, né, Lucas 24, 44. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em Lucas 24, 45, então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, já foi cumprido. Então não tem mais a chegar, querer ser justificado pelos versículos que eu li agora há pouco. Já foi cumprido, está esperando o quê? Para ser julgado agora por Mateus 5:20? É o que o Espírito Santo faz eu perguntar agora. A vossa justiça tem excedido a dos escribas e fariseus? Agora é com vocês. A pergunta, quem está me dando entendimento para perguntar é esta, né? A justiça de vocês estão excedendo a dos escribas e fariseus, porque é o que Jesus está revelando. Se não tiver, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então é um caso a pensar. Eu acho que muitos estão pensando que estão salvos e a situação é bem pior, como já está acontecendo aqui. Então não adianta querer brincar com a obra de Deus, os falsos profetas, não adianta também esconder, porque tudo vai ser revelado no tempo certo. No tempo certo. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Né? Então, o entendimento na época, quando Jesus estava ensinando a eles, foram abertos. E é o que o Espírito Santo nos ensina, que o nosso entendimento também tem que ser aberto com relação às Escrituras. Um mundo cada vez pior, porque o que Deus determinou para o mundo revelado nas Escrituras tem que se cumprir. Vai lá no Evangelho, nós vamos ver. Vamos ver aqui, Evangelho de Lucas 21, 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo. Então temos que vigiar. As situações hoje da família, mães com filhos, não sabe se deixa filho com sogra, é uma dificuldade, é o que Jesus está dizendo aqui. O aperto na terra, um desemprego, uma falta de entendimento, ou falta amor, isso tudo Jesus já deixou escrito dentro do Evangelho, as coisas que vão acontecer. Nós estamos tendo este privilégio, esta oportunidade de ver. Quem viu há 40 anos está vendo no presente, e no futuro essas crianças vão ver o quê? Cabe a nós prepararmos. Como preparar? Né? Então esse Lucas 21, 23 é um dos versículos que Jesus ele alerta, né? E vários versículos no Evangelho revelam o tempo se cumprindo para esse mundo. Hoje, temos na mídia, com relação ao mar, né? Esse óleo, o pinche, né? Que foi jogado no mar, né? Não sabemos ainda a causa, trazendo danos a muitos, né? Pescadores que vivem da pesca, enfim. Isto é uma pequena parcela do que vai acontecer no mar e ninguém vai poder mudar essa história. Olha
Olha o que vai se cumprir ainda. Uma das 7 pragas. Revela Apocalipse 16, 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O Apocalipse, né, não revela quando. Não revela quando, mas vai acontecer. Então, isto acontecerá antes da vinda de Jesus. Olha uma outra situação importante. Por quê? Vamos ver o que revela Apocalipse 15, 8. E o templo se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então, o que foi lido aqui, entendeu? Um dos anjos, né, os 7 anjos com as 7 pragas. Então, quando o Espírito Santo nos ensina que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, significa não mais edificarmos profeta. Lucas 11:47 é revelado o seguinte: ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas que vossos pais mataram. Jesus não quer mais a edificação deles. Se cumpriu em Jesus o que os profetas disseram, agora é com Jesus. E com Jesus é novo mandamento, é o Evangelho. Teve a sua duração, cumprindo-se em Jesus. Vamos lá ver Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então teve a sua duração. Portanto, anunciar o reino de Deus é pregar um novo mandamento, o Evangelho, 4 livros da doutrina de Cristo, com as suas respectivas cartas, e o livro de Apocalipse. Olha o que o Espírito Santo dá entendimento. O livro de Apocalipse, ele não foi revelado mais a profeta, e sim a um discípulo, justamente para que não haja mais edificação de profetas. Então, mediante a obediência, aí sim, a nossa justiça cederá a dos escribas e fariseus. Então, só através do Evangelho, novo mandamento, a nossa justiça excederá a dos escribas e fariseus. Então, meditem bem, olha o que Mateus 5:20 está revelado, que o Espírito Santo traz para o momento, e está na hora de nós mudarmos a nossa posição, né, para que possamos avançar o Evangelho como Jesus Cristo quer. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.